Eles disseram que esse povo havia sido exterminado, apagado da história. Mas o que aconteceria se eu te dissesse que os charruas nunca desapareceram, que o sangue dos antigos guerreiros dos Pampas ainda corre nas veias do povo gaúcho, e que durante séculos uma verdade brutal foi escondida? Massacres, homens que preferiam morrer a se render, e um povo tão temido que impérios inteiros tentaram apagá-lo da face da terra. Hoje, você vai descobrir a história proibida dos charruas, os verdadeiros fantasmas dos Pampas. O vento do Pampa não carrega apenas poeira, ele carrega vozes antigas, abafadas pelo trote dos cavalos, pelo estampido das guerras, pelas fronteiras desenhadas a sangue entre Brasil, Uruguai e Argentina. Durante séculos, disseram que eles desapareceram, mas o povo dos Pampas nunca desapareceu. Ele virou costume, virou mate amargo, virou silêncio duro, virou faca na cintura, virou homem de poucas palavras, virou o próprio gaúcho. E no centro dessa história existe um nome quase proibido, um nome que atravessou guerras, massacres e traições: os charruas. Os espanhóis os chamavam de selvagens, os portugueses os chamavam de bárbaros, os militares os chamavam de problema, mas os Pampas os chamavam de filhos. Porque antes das bandeiras, antes das cidades, antes dos estados, aquele território já tinha donos, e eles cavalgavam livres. Os charruas não nasceram em aldeias cercadas por paliçadas, como muitos outros povos indígenas do Brasil. Eles pertenciam ao campo aberto, eram filhos do horizonte, habitavam vastas regiões que hoje pertencem ao Uruguai, ao sul do Brasil e parte da Argentina. Seu território natural era o Pampa Bruto, uma imensidão de gramíneas, vento frio e céu infinito. Ali, desenvolveram uma cultura profundamente ligada à caça, à guerra e à sobrevivência extrema. Eram caçadores formidáveis, rastreadores assustadores, guerreiros ferozes. Muito antes da chegada dos europeus, já dominavam o território com uma mobilidade impressionante. Viviam em pequenos grupos móveis, acompanhando os ciclos naturais dos animais e das estações. Não construíam cidades monumentais porque sua fortaleza era o movimento. Quando os espanhóis chegaram ao Prata, encontraram um povo que não se ajoelhava. E isso mudou tudo. Os primeiros relatos europeus descreviam os charruas como homens altos, resistentes, silenciosos e extremamente violentos em combate. Mas há um detalhe importante. Muitos desses relatos foram escritos por soldados e colonizadores que tentavam justificar massacres futuros. Então, durante séculos, criou-se a imagem do índio cruel para legitimar o extermínio. A verdade é que os charruas resistiam. Enquanto vários povos indígenas foram incorporados às missões religiosas ou dominados pelos colonizadores, os charruas escolheram a guerra. Atacavam comboios, invadiam estâncias, desapareciam no campo aberto e retornavam dias depois como fantasmas do Pampa. Os espanhóis aprenderam rapidamente que lutar contra os charruas era diferente de qualquer outra guerra indígena, porque os Pampas não tinham muralhas, não tinham trilhas fixas. Então veio o cavalo. E isso transformou os charruas em algo quase mitológico. Os europeus trouxeram cavalos para a América do Sul, mas muitos animais escaparam e se multiplicaram pelas pradarias. Os charruas aprenderam a domá-los como poucos povos no continente. Foi aí que nasceu o centauro dos Pampas. Homem e cavalo se tornaram uma coisa só. A velocidade dos ataques passou a ser absurda. Os charruas podiam surgir do nada, atacar e desaparecer no horizonte antes que os soldados reagissem. Essa imagem do cavaleiro livre atravessaria os séculos, até virar uma das bases da identidade gaúcha. Porque muito do que hoje é associado ao gaúcho nasceu naquele mundo indígena e mestiço da fronteira.
o domínio do cavalo, o apego à liberdade, a vida campeira, a resistência ao poder central, a cultura do campo, o silêncio, a desconfiança. Até mesmo certos hábitos ligados ao mate e ao churrasco possuem raízes profundas na convivência entre indígenas pampianos, guaranis e os primeiros homens das fronteiras. Mas existe uma parte da história que raramente é contada. O gaúcho original não era europeu. O primeiro gaúcho era mestiço. Durante muito tempo, o termo gaúcho foi usado de forma pejorativa. Designava homens sem pátria definida, cavaleiros errantes das fronteiras, muitas vezes filhos de indígenas com espanhóis ou portugueses. Eram homens pobres, livres, nômades e perigosos aos olhos das elites coloniais. E nesse caldeirão humano, o sangue charrua corria forte. Muitos historiadores defendem que a cultura gaúcha nasceu justamente da mistura entre indígenas, pampianos, espanhóis, portugueses, negros e mestiços da região platina. Ou seja, quando o gaúcho olha para o Pampa, talvez esteja olhando para um pedaço do próprio passado indígena sem perceber. Mas essa fusão cultural não aconteceu em paz. O século XVIII mergulhou a região em guerras intermináveis. Portugal e Espanha disputavam o controle do sul. Jesuítas tentavam expandir suas missões. Militares avançavam sobre os campos e os charruas continuavam lutando contra todos, às vezes aliados dos espanhóis, às vezes aliados dos portugueses, às vezes inimigos de ambos. Tudo dependia da sobrevivência. Os charruas nunca pensaram em fronteiras nacionais porque essas fronteiras simplesmente não existiam para eles. O Pampa era um só, livre, sem bandeiras. Mas os impérios europeus precisavam controlar a terra. E para controlar a terra, precisavam eliminar quem conhecia aquele território melhor do que qualquer exército. Então começou a caça. Campanhas militares foram organizadas especificamente para destruir os charruas. Muitas dessas expedições eram brutais. Aldeias eram queimadas. Mulheres e crianças eram capturadas, guerreiros eram executados. Mesmo assim, eles continuavam reaparecendo, como se o próprio Pampa os escondesse. Há relatos não oficiais, passados oralmente entre famílias da fronteira, que dizem que muitos grupos charruas jamais foram totalmente derrotados. Eles simplesmente se misturaram à população rural para sobreviver. Trocaram nomes, esconderam costumes, silenciaram a própria origem, e isso talvez explique por que tantas famílias gaúchas possuem traços culturais e físicos ligados aos povos pampianos sem sequer saber disso. Durante décadas, muita gente no sul cresceu ouvindo frases como "tem sangue de índio", veio dos antigos do campo. Era gente braba da fronteira, mas ninguém falava claramente a palavra charrua. Porque havia medo. O extermínio deixou marcas profundas, e nenhuma marca foi tão brutal quanto Salsipuedes. O nome parece invenção macabra, se puder. Salsipuedes. Em 1831, no recém-criado Uruguai, o general Fructuoso Rivera convidou líderes charruas para uma reunião supostamente amigável. Prometeu alianças, diálogo e cooperação militar. Era uma armadilha. Quando os charruas chegaram desarmados e confiantes, tropas do governo os cercaram e iniciaram um massacre. Homens foram mortos, mulheres capturadas, crianças separadas. Os sobreviventes perseguidos durante anos. Salsipuedes entrou para a história como um dos episódios mais cruéis da América do Sul. Mas há algo ainda mais perturbador. Depois do massacre, criou-se oficialmente a ideia de que os charruas haviam sido extintos. Um povo inteiro foi declarado desaparecido, como se nunca tivesse existido, como se o sangue pudesse ser apagado por decreto. Só que não desapareceu. Os descendentes sobreviveram escondidos. Muitos cruzaram a fronteira para o Rio Grande do Sul.
Outros se misturaram aos trabalhadores rurais, aos peões, aos tropeiros e aos habitantes pobres da campanha. E aqui começa uma das histórias mais impressionantes do sul do Brasil. Durante mais de um século, famílias inteiras esconderam sua origem indígena para sobreviver, porque ser identificado como indígena significava perseguição, preconceito e exclusão. Então, nasceu o silêncio. Um silêncio passado de geração em geração. Não fale, não conte, não mostre, mas a memória resistiu, em boleadeiras guardadas, em traços culturais, em rituais discretos, em palavras esquecidas. Até que décadas atrás começaram a surgir comunidades reivindicando oficialmente a herança charrua no Rio Grande do Sul. Pesquisadores, arqueólogos e antropólogos passaram a reconhecer evidências dessa continuidade histórica. Isso abalou completamente a narrativa tradicional, porque a história oficial dizia: os charruas acabaram, mas eles estavam vivos, e talvez sempre tenham estado. Existe algo profundamente simbólico nisso. Os charruas sobreviveram da mesma maneira que lutavam, desaparecendo no horizonte. E a ligação deles com o povo gaúcho vai muito além da genética. Ela é espiritual, cultural, psicológica. O imaginário do gaúcho bravo, livre, desconfiado, cavaleiro e indomável conversa diretamente com a figura histórica do guerreiro pampiano. Não por acaso, no Rio Grande do Sul e no Uruguai, o termo garra charrua virou símbolo de resistência quase sobrenatural. No futebol uruguaio, por exemplo, a expressão representa coragem extrema diante da adversidade. Mas essa garra nasceu muito antes dos estádios. Ela nasceu nos campos ensanguentados do Pampa, nas perseguições, na sobrevivência impossível, na recusa em se render, e talvez seja exatamente por isso que a figura do charrua continua tão poderosa até hoje. Porque ela representa algo que o homem moderno perdeu: liberdade absoluta. Os charruas não aceitavam donos, não aceitavam reis, não aceitavam fronteiras. Há inclusive histórias não oficiais contadas em rodas de mate na campanha gaúcha sobre guerreiros charruas que preferiam a morte a serem capturados. Alguns relatos falam de homens que cavalgavam por dias feridos apenas para morrer olhando o horizonte dos campos. Outras histórias contam que certas famílias gaúchas escondiam origens charruas em segredo até dentro de casa. E existe um detalhe curioso: muitos sobrenomes da fronteira possuem histórias nebulosas demais. Gente sem origem definida, famílias vindas do campo, ancestrais pegos nas guerras. É impossível separar completamente mito e realidade nesses relatos. Mas no sul do Brasil, mito e história sempre cavalgam juntos, porque o Pampa transforma homens em lenda. E talvez nenhuma lenda seja tão forte quanto a do indígena cavaleiro. O centauro dos Pampas, o homem livre, o charrua. Hoje, muitos movimentos culturais tentam recuperar essa memória apagada. Pesquisadores, descendentes e comunidades indígenas lutam para mostrar que os charruas não pertencem apenas ao passado. Eles pertencem ao presente e talvez pertençam ao futuro. Porque entender os charruas é entender uma verdade desconfortável. A história do sul da América não foi construída apenas por generais europeus e estancieiros ricos. Ela foi construída também por povos perseguidos, que deixaram marcas invisíveis em toda uma cultura. O gaúcho moderno talvez use bombacha europeia. Talvez carregue sobrenomes italianos ou alemães. E talvez seja por isso que o povo gaúcho possui uma relação quase sagrada com liberdade e honra. Porque no coração do Pampa ainda ecoa a memória dos homens que preferiam morrer livres. Os charruas foram perseguidos. E quando o minuano sopra forte nos campos do sul, quando um cavalo corta o horizonte ao pôr do sol, quando o gaúcho ergue o mate em silêncio diante do fogo, talvez os antigos guerreiros ainda estejam ali,